O presidente Lula se reuniu hoje com os presidentes eleitos da Câmara e do Senado, respectivamente Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba, e Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Um encontro que vai além das formalidades entre os chefes eleitos com o presidente da República. Veja na reportagem do Ricardo Araújo. O presidente Lula convidou os presidentes da Câmara e do Senado para um encontro no Palácio do Planalto, posou para fotos e disse o que espera daqui para frente. Todos os projetos que nós enviaremos para o Congresso, Senado e Câmara, serão projetos de interesse vitais para o povo brasileiro. E estou convencido que daqui a 2 anos, quando a gente estiver fazendo o julgamento do meu mandato e do mandato dos dois, na Câmara e no Senado, a gente vai poder, com muito orgulho, notar que vocês da imprensa constataram que a democracia foi restabelecida na sua plenitude no nosso querido país. Para Hugo Motta, foi uma visita institucional, que marca o início de uma caminhada para o próximo biênio. O presidente eleito da Câmara saiu em defesa de uma pauta positiva entre governo e o Congresso em prol do Brasil. Que nós tenhamos a capacidade de lá tratarmos as pautas que serão enviadas pelo Executivo, tratarmos as pautas que serão propostas pelas deputadas, pelos deputados, pelas senadoras, pelos senadores, sempre buscando termos uma agenda que seja produtiva, que temas importantes possam ser tratados e que essa harmonia, esse diálogo entre os poderes possa perseverar, porque quem ganha com isso são os mais de 200 milhões de brasileiros que dependem desse nosso relacionamento. Davi Alcolumbre se comprometeu em dar respostas adequadas do Legislativo ao Executivo diante das necessidades do país. O presidente eleito do Senado vê o encontro com Lula como gesto de aproximação e de maturidade institucional. Nosso país ainda tem muitas desigualdades, a gente não tem tempo de criar crise onde não existe, porque o nosso tempo tem que ser aproveitado integralmente para entregar para as pessoas. Nós precisamos entregar enquanto Poder Legislativo, precisamos apoiar a agenda do governo. Davi Alcolumbre foi eleito no último sábado com 73 votos entre os 81 senadores. É a segunda vez que ocupa a presidência do Senado e do Congresso Nacional. No comando da Casa, ele defende a soberania, a independência e a autonomia do Senado Federal. Defende também as emendas parlamentares, como forma de reduzir as desigualdades no Brasil, e o retorno das comissões mistas para análise de medidas provisórias. No discurso de campanha, Alcolumbre fez críticas pelas propostas dos senadores serem desconsideradas na Câmara. Já Hugo Motta conquistou a presidência da Câmara com 444 votos entre os 513 deputados. É defensor ferrenho da Constituição e um grande entusiasta de Ulisses Guimarães, político que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte e um dos maiores opositores da ditadura. Hugo Motta também apoia as emendas parlamentares e a transparência do gasto público. Os dois presidentes eleitos receberam apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso. Com isso, a diretoria da FPA avalia que as pautas do agro vão ter prioridade na Câmara e no Senado. Espaço para os nossos debates, espaço para que a gente possa participar quase que no nível de uma liderança partidária, na composição da pauta que vai para o plenário, e mais do que isso, né, defesa do direito de propriedade, aos ataques do nosso setor, o nosso protagonismo nas comissões temáticas, isso é muito importante. O presidente Hugo prometeu que vai fortalecer as comissões, ou seja, voltar ao funcionamento correto das comissões parlamentares, né, das comissões temáticas da casa, e isso a gente precisa ter proporcionalidade ali para atender aos nossos pleitos. Então vamos estar na CCJ. Então a gente espera que realmente o presidente Davi tenha aí essa boa vontade. Eu tenho certeza que ele é uma pessoa de palavra e que ele vai nos ajudar nas mais diversas comissões, na CCJ, que é onde acaba tudo, na CAI e na Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, que são duas comissões que têm projetos que andam em paralelo e que, às vezes, no meio ambiente a gente tem uns probleminhas, né? Mas eu acho que nós vamos aí, eu estou otimista que nós vamos caminhar e tirar alguns projetos que estão aqui adormecidos há muito tempo e que eles agora vão ser votados e sancionados. Em mensagem ao Congresso, agora há pouco, o presidente Lula citou compromisso com o equilíbrio fiscal.
A leitura da mensagem presidencial foi feita pelo primeiro secretário da Câmara, Carlos Veraz, do PT. O texto citou ainda o crescimento do PIB acima de 3% nos últimos 2 anos. Mencionou o acordo entre União Europeia e Mercosul, entre outros temas. A mensagem não foi bem recebida por deputados da oposição, que cobraram a presença de Lula. O presidente da República não é obrigado a comparecer à sessão. Alguns parlamentares usavam bonés com estava escrito, abre aspas, comida barata novamente, Bolsonaro 2026, fecha aspas. O Supremo Tribunal Federal também retomou os trabalhos nesta segunda-feira. Uma das pautas prioritárias que foram adiadas para 2025 é a do marco temporal. Nesta segunda-feira foi realizada uma sessão solene com parlamentares e autoridades dos 3 poderes, incluindo o presidente Lula. O presidente do STF fez um breve relato do ano judiciário em 2024. Luiz Roberto Barroso defendeu a atuação dos ministros da Corte ao argumentar que as democracias precisam de agentes públicos não eleitos pelo voto popular. Uma das pautas que devem ser debatidas no STF agora em fevereiro é o marco temporal. O ministro Gilmar Mendes decidiu prorrogar os trabalhos da audiência de conciliação para a demarcação de terras indígenas para o próximo dia 28. Na última sexta-feira, um relatório da Organização das Nações Unidas recomendou que o Supremo priorize o julgamento da lei. O marco temporal é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. Vamos convocar o Miguel Daúde, para comentar essa nova eleição na Câmara, no Senado. Daúde, eu queria saber a sua opinião, se alguma coisa mudará na prática, com Davi Alcolumbre e Hugo Motta, Pela matéria do Ricardo Araújo aí, parece que está tudo pacificado, tudo numa boa, as emendas vão sair, o orçamento vai ser aprovado. Que perspectivas você tem para o povo, que é o que importa em 2025, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, nós temos 2 formas de analisar esse cenário. Uma é uma análise estatística do que aconteceu no passado, nesses momentos, em que os novos comandantes aí do Senado, da Câmara, tomam posse, e o seu discurso. O discurso ele é sempre positivo, ele é muito claro, tanto que os deputados sabem o que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um projeto. O Brasil precisa de uma pauta em que você diminua a distância dos pobres, dê mais chance de trabalho, infraestrutura, garantias, é isso que o Brasil precisa. Agora, isso não acontece com um estalar de dedos, isso acontece com projetos. E eles sabem disso. Agora, analisando o que foi dito, o presente, o que foi dito pelos candidatos, claramente ambos que tomaram posse, não mais candidatos, eles têm um compromisso com a democracia. Segundo Hugo Motta, por 3 vezes, levantou a Constituição, dizendo que ele quer a democracia. Se você olhar, ler o discurso dele e procurar a palavra democracia, foi a palavra que ele mais falou. Transparência, harmonia entre os poderes, ter uma pauta propositiva, que o Brasil precisa disso. Então, ele está consciente do que o Brasil precisa. O Alcolumbre, ele pede também, diz que vai diminuir as distâncias entre os ricos e os pobres, com pautas propositivas, que o Brasil precisa realmente crescer, o Brasil precisa evoluir neste sentido, fala da transparência, disse que o parlamento não vai se submeter às decisões do Supremo, mas nos discursos anteriores disseram que eles concordam com a transparência. O que o Supremo está pedindo, porque as emendas constitucionais, essas emendas parlamentares, elas são constitucionais, elas não têm nenhuma irregularidade constitucional. E o Supremo não questiona essa decisão. O que o Supremo questiona é a transparência, só isso.
Hugo Mota diz que vai dar transparência, até propôs que se formasse um grupo, né, dos 3 poderes para que todos eles dessem transparência nas suas decisões. Então, tudo indica, Petri, que pelo discurso, pelo compromisso de ambos, o Brasil, evidentemente, vai ser priorizado em detrimento das pautas que hoje não acrescentam absolutamente nada ao nosso país. Você viu ali, nessa posse, lendo a mensagem do presidente Lula, uma mensagem também que não acrescenta nada de novo, e vamos esperar para ver. E a nossa função, nossa missão aqui, Petri, é chamar a atenção do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, Perfeito. de que o Brasil precisa ter um projeto de crescimento para que a gente possa avançar. Vamos acompanhar, não vamos de antemão já fazer críticas, porque é importante nós acompanharmos o evoluir dessa carruagem, né? No passado é sempre assim, tudo vai fazer, e acaba não fazendo nada. Espero que essa nova legislação não ocorra desta forma. Petri. Perfeito, Daúde. Obrigado, boa semana para nós, uma boa noite, até amanhã.